Meus queridos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez está chegando a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. E eu quero, amados, cumprimentá-los a todos na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer e habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Livro do Êxodo, capítulo 17, o versículo 3, está escrito: Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disseram: Por que nos fez subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e ao nosso rebanho? Glória a Deus. Eu agradeço, queridos, a Deus por esta oportunidade. Também eu quero agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A recompensa para a sua vida vem do Senhor Jesus. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu não tenho como te recompensar, mas a recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Ele há de te recompensar, você, a sua casa e toda a sua família, poderosamente. Meus queridos, todos nós sabemos, entendemos, compreendemos de que Moisés recebeu do Senhor uma missão bastante difícil. Louvado seja Deus. Por que eu digo uma missão difícil? Porque Moisés foi chamado pelo Senhor para ser uma espécie de um pastor, liderar pessoas, mexer com pessoas. E todos nós sabemos que trabalhar com pessoas não é uma missão fácil. Louvado seja o nome do Senhor. E trabalhar com pessoas, nós mexemos com pessoas de várias personalidades. Pessoas que têm uma linha de pensamento diferente uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que somos chamados para trabalhar com pessoas, para liderar pessoas, primeiro o líder, ele deve ter convicção de que ele foi chamado por Deus. Ele deve entender que o rebanho que está entregue nas nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Nós somos uma espécie de cuidador de um rebanho. O rebanho não pertence a mim. Primeiro eu tenho que ter convicção de que o rebanho não é meu, o rebanho é de Deus. Muitas vezes a liderança, ele esquece de si mesmo para lembrar das pessoas, para cuidar das pessoas. E as coisas de Deus têm que ser feitas com amor, com carinho, com dedicação. Você deve entender que nos últimos dias, ou naquele grande dia, melhor dizendo, que nós nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai requerer de nós tudo aquilo que entregou em nossas mãos. Então, amados, nós devemos fazer o trabalho do Senhor com dedicação, com amor, tratando as pessoas da forma que nós queremos que as pessoas nos tratem, com respeito, com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Entendendo, como já disse, que o rebanho não é meu. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor.
todo líder, toda liderança, ele tem que ter convicção de que ele foi chamado por Deus. Muitas pessoas, às vezes, tomam uma posição de uma liderança, de um pastor, de um dirigente, e às vezes faz as coisas relaxadamente, não da forma que o Senhor quer que ele faça. Porque muitas vezes, querido, ele tem vocação, mas ele não é a sua área, não é a sua missão. Ele não foi chamado por Deus para aquele determinado ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos até vão por uma necessidade, não por convicção de que foi chamado por Deus. Então, meus amados, quando eu falo da missão que Moisés recebeu do nosso Senhor, não foi uma missão fácil, porque o Senhor, quando envia Moisés ao Egito para resgatar o povo que estava em escravidão, sendo escravizado pelo faraó, louvado seja Deus, não foi uma missão fácil. Nós não vamos entrar aqui em todos os méritos da história, do que Moisés sofreu para tirar aquele povo do Egito. Muitos deles não agradeceram. Por isso é que eu disse que a liderança ela tem que ter convicção de que ele não vai agradar a todos. Você foi chamado para agradar a Deus em primeiro lugar. A liderança, ele tem convicção, ele deve ter convicção de que nem todos vão honrar o teu sacrifício. Nem todos vão te agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos vão reconhecer o sacrifício que você faz pelo rebanho. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que se alguém não lembrar do teu sacrifício, se alguém não honrar a você, não der o devido respeito que você merece, não fique triste com essa situação. Porque a recompensa nossa, queridos, ela vem do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes se torna angustiante nós cuidarmos de alguém, nós dar a mão para alguém e esta pessoa às vezes não reconhece, não honra, louvado seja Deus, você com devido respeito. Mas não fique triste, como já lhe disse, porque a sua recompensa vem do Senhor. Ele te recompensará. Louvado seja Deus. Então, voltando à história de Moisés, todos nós sabemos que a missão que Moisés recebeu não foi fácil. O Senhor envia Moisés ao Egito com uma missão de resgatar o seu povo que estava em escravidão. Por longos anos, sendo escravizado na terra do Egito. Moisés, nós não vamos entrar no mérito da história, como já lhe falei, reúne o povo a todo tempo, meus amados, viam os sinais em que Deus fazia através de Moisés. O povo percebia que Deus estava no controle daquela condução. O povo tinha convicção de que Moisés era homem de Deus, de que Moisés tinha comunhão com Deus, de que Moisés foi escolhido para aquela missão. O povo entendia, o povo via os sinais que o Senhor fazia, operava. Louvado seja o nome do Senhor, mas o povo ainda murmurava. Queridos, agradar pessoas, louvado seja o nome do Senhor, agradar pessoas não é fácil.
Liderar é uma missão difícil, porque nem todos concordam, aplaudem a sua liderança. Nem todos concordam com você, a forma de você liderar. Louvado seja Deus. Olha o que o povo fizeram. O povo tiveram sede durante aquela trajetória. O que eles fizeram? Tiveram sede de água e murmuravam contra Moisés. Foi isso que o versículo que lemos nos alerta, nos diz, que eles murmuravam contra Moisés. Meus irmãos, no Egito eles estavam escravizados. No Egito eles trabalhavam de sol a sol. Louvado seja Deus. Eles não tinham o tratamento que o Senhor dera a eles durante aquela viagem. O Senhor não deixou faltar a sandália, o Senhor não deixou faltar pão, o Senhor não deixou faltar nem o sol. Louvado seja Deus, castigava aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós formos entrar aqui no mérito de toda a história, você vai ver, você vai perceber que durante o sol escaldante, o Senhor era aquela coluna que amparava o sol. Louvado seja Deus. Então, quando eles tinham frio, o Senhor era aquela coluna de fogo que esquentava aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles não tinham absolutamente necessidade de nada, meus amados. O Senhor estava na trajetória, estava na condução. O Senhor estava com eles. Louvado seja Deus. Mas quando vem um pequeno problema, apenas uma sede de água, o povo começa a murmurar contra Moisés. Muitas vezes Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, amados. Louvado seja o nome do Senhor, para testar a nossa fé, a nossa confiança. Louvado seja Deus. E muitos não entendem o trabalhar do Senhor. Muitos não entendem o agir do Senhor. Muitos não entendem o propósito de Deus. Por uma pequena luta já se afasta dos caminhos do Senhor. Muitos, pelos um pequeno problema, já murmuram contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos que saber suportar as aflições da vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Então o povo, quando tiveram sede de água, eles começaram a murmurar contra Moisés. Olha as palavras deles. Disseram a Moisés: por que nos fez subir do Egito? Amados, o povo no Egito estava em escravidão. Estava escravizado. Queridos, quantas vezes nós fazemos o sacrifício por alguém? Quantas vezes nós damos a mão para alguém que está lá sendo escravizado pelo adversário? O Senhor dá uma oportunidade a ele. E às vezes as pessoas se tornam ingratas. Louvado seja Deus. Diante de tantos livramentos, diante do cuidado que o Senhor tem, muitas pessoas às vezes murmuram por pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu com este povo. O povo foi tirado debaixo de uma escravidão, como muitos hoje são tirados da escravidão. Deus usa alguém para ir lá entregar uma mensagem, para ir lá dar um recado de Deus, para dar a mão para alguém, queridos. E muitas vezes a gente não é compreendido, a gente não é entendido. Ainda encontra pessoas ingratos, que não agradecem, que não honram o sacrifício que a gente faz pela vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. O povo aqui, diante desta situação tão pequena, começaram a murmurar contra Moisés. E disseram: por que nos fez subir do Egito? Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós preferia ficar lá mesmo, sofrendo, sendo escravizado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles
Porque nos fez subir do Egito para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e ao nosso rebanho. O povo pressionou tanto a Moisés, o povo se levantou tanto contra Moisés, que Moisés angustiou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo ali entristeceu a Moisés. Aquilo ali quase leva a Moisés uma depressão, porque Moisés ficou angustiado. Moisés ficou triste com a murmuração daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto de Moisés clamar ao Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, este povo está a ponto de nos apedrejarmos aqui, Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, o Senhor já teria feito milagres na vida daquele povo. Não existe milagre maior quando nós somos resgatados, queridos, de uma situação tão difícil como aquele povo estava. Aquele povo estava escravizado. Todas as vezes que Deus usar alguém para nos resgatar das mãos do inimigo, para nos dar livramento, é motivo que nós temos de agradecermos a Deus. Nós temos motivo suficiente de glorificarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo acamparam no deserto de Sim. Louvado seja Deus. E ali começou-se uma murmuração. Começou-se uma guerra daquele povo contra Moisés, porque começaram a murmurar. Eles pretendiam, eles queriam ficar no Egito. Muitas vezes, amados, nós não queremos sofrer. Muitas vezes nós não queremos se doar. Muitas vezes, querido, nós queremos que as coisas venham fácil às nossas mãos. A gente não quer se sacrificar para conseguir os nossos objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou encerrando esta breve reflexão, mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela liderança que Deus colocou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. Então eu quero deixar esta palavra para você, para a sua vida. Que Deus continue, amados, te abençoando, te dando graça e te fortalecendo.